Então, eu nem sei quanto tempo que a gente já foi embora. Quase 1 ano já? E aí, irmãos, eu confesso para vocês que eu gosto muito de memoriais. E logo que eu cheguei lá em São José do Rio Preto, que eu estou lá em São José do Rio Preto, e nos primeiros dias que eu estava andando pela cidade, havia uma praça que chamou muito a minha atenção. Nessa praça havia um obelisco. Todo mundo sabe o que é um obelisco? Uma pirâmide bem comprida. Você com certeza você já viu. É um objeto de 4 lados. Ele é bem alto, ele vai afunilando e quase que vira uma lança na parte de cima. O obelisco de São José do Rio Preto chamou muito a minha atenção, porque, sei lá, irmãos, eu acho que tem quase 50 metros de altura, é muito grande. E aí eu fui pesquisar no Google, que eu ainda sou velho, eu ainda não estou no chat GPT, eu estou no Google ainda. Quem já está no GPT aí? Eu não aprendi ainda o GPT, eu estou no Google ainda. Aí eu dei um Google, e aí falou que realmente aquele obelisco é muito grande. Ele é o 2º maior obelisco do Brasil, ele só perde pro de Ibirapuera. E eu falei, mas por que construir esse obelisco? Aí eu descobri também no Google que quem financiou a construção do obelisco foi um grupo empresarial de São José do Rio Preto, com descendência espanhola. E eles fizeram então aquele obelisco para homenagear os imigrantes espanhóis que tem na região de São José do Rio Preto. E aí eu fiquei sabendo também que aquela área foi muito colonizada ali por espanhóis. E eu também fiquei sabendo que aquela praça muito bonita na frente de um shopping, que se chama Plaza, que é praça em espanhol, ali dentro tem um consulado, tem ali praticamente uma embaixada da Espanha. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque aquele memorial me chamou a atenção e eu fui pesquisar o porquê daquilo. Então o objetivo daquele memorial foi concluído, porque ele realmente tinha o objetivo de homenagear e de trazer à memória os imigrantes espanhóis. E realmente, alguém que estava ali há poucos dias, ao ver aquele monumento, aquele memorial, foi atraído para saber um pouco mais. Da mesma forma, nós encontramos inúmeros memoriais na Bíblia. Deus se comunica com o seu povo através de memoriais. Há uma semana atrás, domingo passado, foi a Páscoa, sim ou não? Foi a Páscoa. A Páscoa nada mais é do que um memorial. Deus deixou então uma festa para o povo judeu, para que todos os anos eles se lembrassem que um dia eles foram escravos no Egito, mas agora eles estavam livres. Nós podemos ver também um memorial que eu gosto muito, que é o memorial de Josué, quando ele atravessa o Rio Jordão, e ele pega 12 pedras do fundo do rio e faz um altar, para que todos aqueles que passassem pelaquela beirada do rio, eles pudessem ver aquele altar de 12 pedras e lembrar que um dia o Senhor abriu o Rio Jordão para eles. Amém? Ontem, quem estava aqui ontem? Na Santa Ceia. Santa Ceia é um memorial. Nós vemos isso em Lucas capítulo 22, versículo 19, diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele faz questão de criar memórias e memoriais para nós, é porque... Eu posso dar uma de Dilma Rousseff com os irmãos nessa noite? Posso? É porque a gente se esquece. Deus cria memoriais porque a gente se esquece. E acredite se quiser, a gente se esquece até mesmo de Deus. Eu convido você a olhar para a pessoa que está do seu lado e falar: você se esquece de Deus. E é muito sério isso, porque é o seguinte, até vindo para cá, eu estava querendo lembrar o nome de algumas pessoas. Eu sou muito ruim para isso, irmãos. Para fisionomia eu sou bom, mas para nome, se eu ficar sem ver a pessoa 3 semanas, eu já chamo de Coisinha. Ô Coisinha, vem para cá. Coisinha é horrível, né? Mas eu sou horrível para nome. Ainda bem que a gente está na igreja, a gente chama de irmão e irmã para disfarçar. Ô irmão, como é que você está?
o nome. Mas esquecer nome não tem problema. É chato, mas não tem problema. Mas o problema é muito sério quando a gente se esquece de Deus. Então, nesta noite eu quero compartilhar com vocês esse problema. Afinal de contas, o esquecimento ou a perda de memória, quando a gente fala de biologia, de medicina, tem um problema que é uma doença chamado amnésia. Vamos repetir todo mundo o tema da palavra de hoje? 1, 2, 3. Quando você então perde a memória, você está com um problema de amnésia. Então eu quero compartilhar com os irmãos 3, naquele estilão que vocês já sabem. Tique, se dormir, acabou a bênção apostólica e vou embora. Bem rápido. A primeira amnésia que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma amnésia chamada amnésia temporária. Inclusive, recentemente, nós tivemos um caso lá em Rio Preto, de uma irmã que teve um AVC, e ela teve uma amnésia temporária. Durante um dia, a família ficou extremamente preocupada com ela, não sabia o nome, não sabia quem ela era, e o marido ficou preocupado, que ela não sabia nem quem era o marido. Os filhos e tudo. Glórias a Deus, ela se recuperou desse AVC, está tudo bem. Nós fizemos até um culto de ação de graças para ela. Vamos glorificar o Senhor por isso. Foi muito bacana. E ela se recuperou. Então, irmãos, tem gente que tem amnésia temporária espiritual. E se você tiver então amnésia temporária espiritual, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te livrar dessa amnésia, tá bom? Preste bem atenção. Qual é a característica dessa amnésia? Nós vemos um paciente que teve esse problema no próprio contexto que nós acabamos de ler. Lucas, capítulo 22, versículo 31 até o 34 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. A amnésia temporária é essa amnésia que Pedro teve aqui. Nós vemos então o contexto da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Uma Santa Ceia que não foi uma Santa Ceia comum, não foi uma Santa Ceia normal, não foi uma Santa Ceia do pastor Joel, não foi uma Santa Ceia do presbítero Gilberto, que talvez vai dar lá no final do culto, não sei. Não, foi uma Santa Ceia feita por quem? Jesus, irmãos. E naquele contexto, em algum momento, houve esse diálogo entre Jesus e Pedro, onde Pedro estufou o peito e falou: Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus olhou para ele e falou: algumas horas, não vai ser muito tempo não, daqui a algumas horas você vai me trair, você não está pronto para isso. Irmãos, eu conheço um caso, é verdadeiro esse caso. E assim, eu já comentei isso, acho que para os jovens inúmeras vezes. Foi um caso que me chamou muita atenção. Num domingo, determinada pessoa estava no culto de Santa Ceia. Na segunda-feira, estava nos store preparando para o show do Luan Santana. Irmãos, com um topzinho, aquele umbiguinho de fora, aquela sainha. Partiu Luan. Irmão, eu fiquei olhando, porque a gente que é crente velho, tem crente velho aqui? Nossa, misericórdia. Tem muito crente velho aqui? O crente velho, a gente sabe quando a pessoa está meio desviando, sabe, irmãos? Dá para perceber. Assim, a pessoa começa a faltar nos cultos. Vinha tudo culto, aí começa a escolher o culto que vem. Vinha de quinta, não vem mais, só vem de domingo. Aí você começa a perceber, aquele irmão não está legal. Aí de repente a pessoa só vem em um culto e aparece de vez em quando na Santa Ceia. Você olha e você fala, sim ou não? Está desviando, está indo. Mas não, irmão, foi muito rápido. Não demorou meses não, foi questão de horas. Amnésia temporária.
Tem gente que se esquece de Jesus com uma facilidade tão grande. Pedro estava jantando com Jesus, horas depois, ele estava negando Jesus. Você conhece crente que está no domingo na igreja fervoroso, cheio do Espírito Santo, na segunda-feira, nem parece crente. Conhece alguém assim? Vocês conhecem, irmãos? Amnésia temporária. Já conhece aquele irmão que sai do congresso de mulheres, as irmãs, não é verdade, né? Sai do congresso de mulheres voando, parece um peão do Silvio Santos, aquela coisa linda. Meu Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Terça-feira já era, acabou. Com os jovens então nem vou comentar. Acampamento de carnaval, meu Deus. Você faz uma enquete no final do acampamento, só tem pastor, profeta, pessoal que quer fazer missões na África, cheio do Espírito Santo. Irmão, não dura até a quarta-feira de cinza. Hora que pisa em casa, a amnésia temporária pega de um jeito. Você conhece alguém assim? Que tem oscilações de fé? Um dia está lá em cima, está vendo o anjo, o demônio. Meu Deus, pastor, estou preparado, pode chamar para a guerra, que Deus abriu os meus olhos espirituais. Na outra semana, nem na igreja quer vir. Eu quero te dizer uma coisa: se você vive essa amnésia temporária de altos e baixos, oscilando para cima e para baixo, tem dia que tu está bem, mas passa 2 dias depois tu não está, eu tenho uma triste notícia para te dar. A caminhada com Cristo não é dessa forma. Eu não estou dizendo que a caminhada com Cristo é belezinha, é suave, é tranquilo. Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A caminhada com Cristo é fácil ou é difícil? Deixa eu fazer uma enquete com vocês. A caminhada com Cristo é fácil ou é difícil? Irmãos, não desanima os irmãos que estão visitando. Pelo amor de Deus. A caminhada com Cristo é fácil ou é difícil? Vocês são verdadeiros, né? A caminhada com Cristo, meus irmãos, é difícil. Mas pior sem Ele, viu? Sim ou não? Eu estou dizendo que vai ser tudo belezinha, que vai ser tudo fácil, que não vai ter tempestade, que não vai ter crise. Eu estou dizendo de gente que está com Cristo na tempestade, falando, ó Deus, está difícil, está passando no vale da sombra da morte, ó Deus, estou aqui, mas está com Deus. O problema é de gente que está aqui com Deus no domingo e na segunda-feira está com qualquer outra coisa, menos Jesus. É diferente. Quem está entendendo? É esse tipo de oscilação que eu estou falando. Para você que talvez está numa crise, está num desespero, está passando um momento difícil, não é de você que eu estou falando. Eu estou falando de gente que parece que dentro você sabe quando tu está crente e quando tu não está. Você sabe quando você está com Cristo para tudo e quando você não está. E você não pode viver uma vida assim. O Espírito Santo me trouxe aqui nesse dia, acredita? Não era para eu estar aqui. Para te falar, você não pode mais viver dessa maneira. Para você que está nos visitando, às vezes você é assim. Hoje você ficou empolgado para estar aqui no culto. Seja bem-vindo e você está muito feliz. Tem dia que você acorda e você liga o rádio e você fala, não quero ouvir o Gustavo Lima, quero ouvir um louvor. E você escuta um louvor e você começa a perceber que o seu ambiente começa a mudar. Mas Deus não quer que você tenha um relacionamento só de vez em quando. Ele quer ter um relacionamento contigo todos os momentos da sua vida. Ele não quer que você fique numa montanha russa de tô mal, vou na igreja, de repente na terça-feira eu me esqueço, as coisas começaram a andar, de repente o calo aperta de novo, ô Jesus, estou aqui de novo. Não! Ele quer caminhar contigo do teu lado em todos os momentos. Você não pode ter uma fé oscilante. Você não pode ter uma amnésia temporária e se lembrar de Jesus apenas uma vez por semana. Você precisa se lembrar de Jesus todos os dias.
Quem concorda com isso? Cadê o pessoal do aleluia? Sabe qual que era o problema? Sabe o que faz as pessoas terem amnésia temporária? Sim ou não, sabe? Pergunta para mim, qual é o problema? Não, todo mundo respondeu. Qual o problema? Responda para mim. Pergunta. Versículo 32, nós acabamos de ler, vocês nem perceberam, né? Vamos ler o versículo 32? De Lucas 22. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, o quê? Você se converter. Você sabe o que faz uma pessoa ter uma amnésia temporária? Talvez você não está convertido ainda. E se você tem uma fé de altos e baixos, de procura Jesus, desprocura Jesus, de fala em línguas e fala palavrão, de... sabe? Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Se você tem uma vida assim, eu estou falando muito sério com você. Você precisa rever a sua conversão. Você precisa rever se realmente você é alguém que aceitou Jesus Cristo verdadeiramente. Você não pode se apegar apenas às suas experiências espirituais. Eu quero lembrar a vocês que Pedro tinha acabado de participar de uma santa ceia com o próprio Jesus Cristo. E Jesus olhou no zóio dele e falou aqui: Pedro, nem convertido tu é ainda. Irmãos, Pedro não é que ele viveu experiências legais com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Eu já, de barco. Mas ele andou de verdade. Pedro viu Jesus, Moisés e Elias conversando, trocando uma ideia. Sim ou não? Mas essas experiências não fizeram ele se converter. Não se apegue ao tempo que você está dentro dessa igreja. Não se apegue às experiências que você tem. Se você tem uma amnésia temporária, se tu está aqui com Deus hoje, amém, suficiente, tudo é perda. Na segunda-feira, lenha. Se tu vive altos e baixos na sua fé, se converta. Você tem certeza da sua conversão? Você tem certeza que você se arrependeu e você falou: Jesus, estou contigo e não abro? Você precisa ter, meus irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Posso dar uma boa notícia? O mesmo Pedro que um dia traiu Jesus, o mesmo Pedro que no primeiro momento que ele estava ali confuso, ele voltou para o barquinho, o mesmo Pedro foi um Pedro que no final dos seus dias, para morrer pelo amor do evangelho, ele falou assim: não, eu não quero morrer como meu Jesus morreu. Vira essa cruz de ponta cabeça. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Se você tem uma fé oscilante, assim como Pedro tinha, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ser renovado, se converter nessa noite, sair daqui totalmente diferente. Quantos acreditam nisso? Digam glória a Deus. É para isso que você veio aqui. Não é para você viver uma fé oscilante. E você precisa então tomar uma postura. Você precisa realmente, meus irmãos, deixar de ser Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você realmente precisa colocar uma faca faca na caveira, meu irmão. BOPE, tropa de elite. Se tu se converteu, tu tem que se converter. Olha só. Que lindo isso. Se tu estava indo aqui, não, Jesus é aqui, eu vou para lá. E eu não quero que você fique assim. Quero que você vá com toda a intensidade aos pés da cruz, se renda aos pés dele. Quero que você tenha essa postura. Porque, meu irmão, a gente não pode viver uma vida onde você não entende o que é se converter. Converter, meu irmão, é uma mudança radical. Repita comigo: conversão é uma atitude
radical. Irmão, é radical. E eu de verdade, do fundo do meu coração, de verdade mesmo, estou aqui na igreja, irmãos, olha. Eu queria muito falar para você que não, pode vir tranquilo, na maciota. Deus sabe, Deus conhece as suas limitações. Irmão, Deus mandou carregar a cruz. Deus mandou entregar tudo. Veio o rico, Deus mandou, entrega tudo para os pobres e me siga. Veio o cara falando que precisava fazer velório. Ele falou assim, não, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Gente, conversão não é molezinha não. E eu não quero te desencorajar a você se converter. Não, eu não quero que você tenha uma falsa conversão, onde você acha que está com Cristo, mas a sua fé é oscilante. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. É verdade, não sei se vocês acreditaram, mas a pessoa foi no show do Luan Santana mesmo na segunda-feira. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Já estava com o ingresso comprado, não estava? Sim. Não deu tempo de comprar roupa no Matubara, irmãos. Não deu. A sainha já estava na gaveta, não estava? O topzinho. Por que estava na gaveta? Você sabe me dizer? É aquela coisa assim, ó. Eu vou fazer uma tentativa. Eu vou estar aqui, vou tentar vir, vou tentar. Mas assim, aquele contatinho ainda está aqui, ó. Eu não posso perder os laços. Porque vai que dá qualquer ruim. Vai que eu me arrependo de ser crente. Eu já tenho os brothers. Sim. Irmãos, queime as pontes com o teu passado. Faça igual Eliseu. O profeta chamou, ele pegou os boizinhos, fez um churrasco, chamou o pessoal. Mas o que você está fazendo com o seu arado, com o seu boi? O caminho que eu vou não tem volta. Eu não preciso mais desses boizinhos, desse arado. Quem conhece essa história? É assim que tu tem que fazer, meu irmão. Tu tem que ser crente. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa ser crente, mas com raiva assim, ó. Não, vocês não fizeram. Tem que ser crente. Crente lê a Bíblia todo dia, sim ou não? Por que tu não lê? Crente tem que orar de joelho. Ô Senhor, todo dia, sim ou não? Vocês sabem o que é ser crente, né? Por que tu não ora? Amnésia, né? Esquece, né? Hoje, terça-feira, amanhã eu oro. Crente tem que vir nos cultos. Baixou agora sim. Crente tem que pertencer a uma igreja evangélica, sim ou não? E tu está esperando quanto para se batizar, para aceitar Jesus vir aqui na frente? Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida, meu irmão. Tu está enrolando o quê? Está esperando o anjo descer? Não, vem um careca de Rio Preto mesmo. Ouça a voz, cara. Deus quer estar com você todos os dias da sua vida, porque a caminhada do crente é de glória em glória. A situação difícil, as crises, como vocês acabaram, difícil, vocês não falaram, é difícil servir a Deus? Essa dificuldade são dificuldades externas, porque a paz que nós temos no nosso interior excede a compreensão humana. Está na crise, está no vale, está na tempestade, e aquela paz está contigo logo nos primeiros momentos da manhã. Eu preciso do pessoal do Glória a Deus, do Aleluia agora. Acredite nisso. Sabe, pegou eu mesmo, irmãos. Estava em casa pensando sobre isso. Me pegou. Eu sou São Paulino. Quem é São Paulino aqui? Tem mais gente aqui? Nossa, o pessoal está com vergonha de levantar a mão. Que situação que a gente está, irmãos.
Tem São Paulino aqui? Deixa eu ver. Agora veio mais. Corajoso. Irmãos, é difícil torcer para São Paulo, viu? Mais do que ser crente. O São Paulo me dá mais tristeza do que alegria. Mas eu nunca vesti uma camiseta do Corinthians, irmão. Você acredita nisso? Mesmo o São Paulo me decepcionando, eu nunca, irmão, eu estava pensando, acho que eu nunca coloquei uma camiseta de outro time. Eu falei, eu acho que eu sou mais fiel ao São Paulo do que a Jesus. Porque parece que na primeira tribulação eu esqueço dele. E o São Paulo não esqueça que eu sou São Paulino. A gente está precisando de gente fanática. Eu vou deixar isso para você. Se você quer servir a Jesus, eu preciso de gente doida por Jesus, assim, gente fanática. É isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero estar em igreja de gente doida. Tem muita gente assim, muito amnésia. Eu quero ter gente que tenha amor por Jesus. Eu posso encontrar alguém aqui nessa noite que seja assim? É isso que Deus quer para nossas vidas. Sabe como você não vai se esquecer e ter uma amnésia temporária de Jesus? Disciplinas espirituais, irmãos. É logo de manhã dobrar os seus joelhos, falar com Deus, abrir a Bíblia, ler um versículo. Durante o dia colocar uns louvorzão, uns pentecostal para você sair rodando no manto. É toda a oportunidade que você puder estar presente na igreja. É você se colocar à disposição para servir ao Senhor. É isso, meu irmão. Você vai ver, não vai dar nem tempo de você esquecer de Jesus. Tanta tarefa que você vai trabalhar para Ele, amém? Deus tem uma nova vida para você. Aceite, fala assim, eu não aceito para a vida uma vida de oscilação, de altos e baixos. Eu estou cansado disso. Jesus, eu me entrego totalmente a Ti nesta noite. E eu quero viver uma vida de glória em glória. Se você quer isso para a sua vida, aplauda Ele bem forte. Glórias a Deus. A segunda amnésia é a amnésia infantil. A gente falou da amnésia temporária e tem a amnésia infantil. A amnésia infantil é a perda de memória da infância. Você lembra como você era quando você tinha 1 ano de idade? Você lembra os primeiros tombos que você tomou quando você foi aprender a andar? Sim? Não, a gente esquece. Eu até falei para os irmãos de manhã, é triste a amnésia infantil, porque, misericórdia, se o Luca for raptado e ele for morar em um outro país, por exemplo, irmãos, ele nunca mais vai se lembrar de mim, nunca mais vai se lembrar da Nicole, nunca vai se lembrar dos irmãos. Ele pode ter uma vida nova. Por quê? Existe essa doença, que não é uma doença, é um fato psicológico de nós esquecermos a nossa infância, chama amnésia infantil. E tem crente que tem amnésia infantil espiritual. Vamos ler? Quem que são esses crentes? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, Apocalipse, eu falei errado, Efésios? Apocalipse 2, versículo 1, é porque a carta ali o anjo estava dizendo ali para Éfeso, beleza? Vamos ler comigo então. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A amnésia infantil espiritual são pessoas que se esquecem dos seus primeiros anos, dos seus primeiros passos, do seu primeiro amor na fé. Quando nós falamos de primeiro amor, irmão, amor é a base do cristianismo.
Quando o anjo disse para Éfeso que eles precisavam voltar ao primeiro amor, ele fez um monte de elogio para eles. Mas tudo aquilo que você constrói sem fundamento não vale a pena, vai virar ruína. Às vezes na nossa caminhada com Cristo o tempo se passou e você criou talentos, habilidades, costumes, e você viveu a sua vida no Evangelho. Você está aqui hoje, nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: a essência continua a mesma? O que te fazia vir na igreja quando você conheceu a Jesus, nos seus primeiros passos, é o mesmo que te faz sair da tua casa hoje e vir aqui à igreja? Será que aquele amor, que aquela essência, que aquele fundamento, que aquele sentimento que você tinha dentro do teu coração continua o mesmo? Ou esfriou? Você se esqueceu às vezes do primeiro amor. Nós precisamos voltar, meus irmãos, à essência, aquilo que nos movia. É necessário, irmãos. Nós nos acostumamos a servir a Deus, nos acostumamos com a religião, com os dogmas, com o costume, com o fato de estar aqui. Mas o que te motiva a estar aqui essa noite é a mesma coisa que te motivava há anos atrás? E nós podemos dar exemplos aqui. Quantos aqui tinham dificuldades tremendas para cultuar? E hoje você tem uma facilidade muito grande de estar aqui. Mas parece que você perdeu aquela essência de estar aqui. As pessoas antigamente não tinham carro, tinham dificuldades tremendas para cultuar, eram perseguidos. Hoje em dia ser evangélico é moda, irmão. É até legal você postar no seu feed que está aqui. Antigamente não, meu irmão. Antigamente as pessoas, ainda mais os novos na fé, tinha até vergonha de carregar a Bíblia na rua, porque em algum momento, em alguma esquina ia ser zoado. Alguém já foi zombado aqui para vir no culto com a Bíblia na mão? Ô crente! Hoje em dia, a gente nem Bíblia traz, né? Volte ao primeiro amor, não se esqueça. Aquilo ali era a base, não era apenas uma fase, não era apenas ali um momento. É assim mesmo, a gente começa empolgado, depois desanima. Não, isso pode ser para independente, um monte de coisa, mas para o Evangelho não. Para o Evangelho, novamente repito, a caminhada com Cristo é de glória em glória. Aquilo que você vivia no passado é apenas a base para você viver aquilo que Deus tem para você no presente e no futuro. Aquilo ali é o nível. Se você orava muito, aquilo ali é o seu nível. Você não pode decair. Olhe para a sua vida nessa noite. Você é mais ou menos crente? Você ama mais Jesus ou ama menos? Qual que é o seu nível de empolgação para vir num culto ao Senhor? Irmão, estruturalmente falando, essa igreja nunca viveu o que nós estamos vivendo. O som, o louvor, eu fico imaginando o que era o louvor, o pastor Joel com a guitarrinha azul. Com todo respeito, não era bom. Aí tem gente que vai falar assim: era bom sim. Seus ouvidos eram santificados, meu irmão. Você vinha empolgado para a igreja. Ou na verdade, você não se importava se era a guitarrinha estava desafinada ou não, se era o irmão Joel ou não. Você não se preocupava se a luz, se o data show o rapaz colocava rápido ou não. Não ligava a temperatura do ar-condicionado. Irmãos, a coisa mais... Olha, o maior pecado que alguém pode cometer é reclamar de ar-condicionado na igreja. Irmãos, só quem sabe o que é suar dentro de uma igreja evangélica, sabe a tristeza que era, não era? Não tinha nem ventilador, irmãos. E tu está reclamando de ar-condicionado. Mas a motivação era diferente. Quem concorda que era? Era diferente.
Não é saudosismo não, irmãos. Era diferente. Porque eu nem sou tão velho assim e eu estou para falar para você que era diferente. O que mudou? Por que a amnésia te pegou, irmão? Por que você se esqueceu dos seus primeiros passos? Provavelmente foi versículo 5. Apocalipse 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Essa palavra me pega muito. Arrependa-se. Não é apenas uma sugestão. Não é apenas um tipo, olha, era melhor antes, eu acho melhor uma sugestão para você voltar. Não, era arrependa-se. Você só pode se arrepender de algo que era pecaminoso, irmão. O estado atual da sua vida for menos espiritual do que era antes, isso pode ser pecaminoso. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer te levantar, Deus tem um renovo para a sua vida. Mas você tem que lembrar onde você caiu. Foram pessoas? Foram situações? Talvez uma decepção com alguém, com a igreja, com algum ministério, uma decepção até mesmo com Deus? Será que quando você, eu orava muito porque eu acreditava que Deus ia resolver todos os meus problemas, eu vi que Deus falou uns não para mim, eu falei, não vou orar tanto. Deus não abriu aquela porta que eu queria, Deus não me curou quando eu precisava, então eu percebi que eu não preciso mais me entregar tanto para Ele assim. Eu vou entregar aquilo que eu receber dele. Se Ele me entregar pouco, eu vou entregar pouco. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Deus tem renovo para você nesta noite. Quando a gente cai, a gente perde a noção espacial, a gente perde o foco. Irmão, a gente não pode perder o foco, irmão. Comentei com os irmãos hoje pela manhã. Antigamente a gente vinha, meus primeiros passos no ministério, por exemplo, do louvor, que eu tocava bateria, a gente não é que a gente tocava o período inteiro de louvor, a gente tocava uma música. Eu tocava uma música de 3 minutos. Irmão, eu jejuava, orava, pedia a Deus, tem misericórdia. Durante toda aquela semana, olha, Jesus, eu ia tocar uma música de 3 minutos na igreja, me entregava, Senhor, me usa. Eu imaginava que o céu ia cair quando eu começasse a tocar bateria. Mas eu tinha uma vontade de buscar o Senhor. Hoje em dia, lá em Rio Preto, eu abro a igreja, a gente mexe no som, estou tocando até violão, irmãos. Eu sou ruim demais. E a gente canta e faz o louvor, e às vezes prega, e não tem mais aquele temor, aquela vontade de buscar o Senhor. É só comigo que acontece isso? Oh Deus, traga-nos de volta. Porque às vezes tudo aquilo que nós estamos construindo sem essa essência vai virar ruína. Nós temos que voltar ao primeiro amor, ter a base e entender que Deus vai fazer coisas profundas e coisas maravilhosas, mas essa base precisa estar alicerçada. Parece que o tempo parou, Juninho, parece que as coisas não vão. É porque tu precisa voltar à essência, voltar para o joelho no chão, voltar com as lágrimas nos olhos, voltar ao primeiro amor. Eu tenho uma boa notícia para você. Posso entregar uma boa notícia para você? O Lucas, se fosse raptado, ele nunca mais ia lembrar de mim, mas eu nunca esqueci ele. Da mesma forma, você talvez teve várias amnésias, mas Deus nunca se esqueceu de você. As promessas que Deus tem para a sua vida, Ele manda eu te dizer, ainda estão de pé. Se você se esqueceu de mim, eu não me esqueci de você. Eu estou de braços abertos dizendo, venha, vamos caminhar juntos. Você viveu experiências profundas e maravilhosas, mas eu tenho uma notícia para você. Aquilo ali ainda era rasinho, tem águas profundas para você mergulhar.
Você precisa sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu quero águas profundas, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero parar, Senhor. Eu vou parar de contar os testemunhos passados. Eu quero viver testemunhos do presente. Eu quero parar de contar minhas experiências do passado como se aquilo fosse o ápice da minha vida. Não, aquilo ali era apenas um fundamento para eu poder crer e me trazer esperança que eu posso viver ainda mais do Senhor. Cadê o pessoal do Glória a Deus aqui? Você precisa acreditar, e eu quero incentivar você a isso nessa noite. Aquilo que você viveu no passado, coisas maravilhosas, portas abertas, provisão. Muitas pessoas aqui têm milagres maravilhosos, testemunhos maravilhosos. Aquilo apenas vai te impulsionar a viver coisas ainda maiores. 3 pessoas, glória a Deus por isso. Irmãos, céus abertos sobre nós. Você precisa acreditar nisso. É só você levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu me lembro. Eu não quero me esquecer de Ti, Senhor. Por algum momento eu comecei a achar que era pelas minhas forças, pelo meu braço. Mas não, Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti. Há muitos irmãos que nessa queda tiveram a pior amnésia de todas. A amnésia traumática. Aquela que faz a pessoa perder totalmente a memória. Às vezes as crises, as dificuldades da sua vida te fizeram esquecer de Jesus totalmente. Mas nessa noite é cura para você. Ele vai te trazer a memória, os sonhos, os projetos. Quem ainda tem planos e projetos e promessas que Deus ainda não cumpriu na sua vida? Tem? Ou já está? Já? Se você falar assim: não, acabou, a carruagem de fogo vai te pegar ali na frente da igreja, você já vai morrer. Eu quero viver, irmãos. Eu acredito que tudo aquilo que eu vivi ainda não é nada comparado ao que Deus vai fazer na minha vida, pela minha vida, através da minha vida. Quanto está comigo aqui nessa noite? É esse o sentimento que tem que estar dentro do teu coração. Pare de viver uma vida oscilante. Converta-se. Deus está contigo. Ei, viva as promessas de Deus para a sua vida. Pare de contar histórias do passado, ou lembre-se do passado para te dar força para você viver um futuro maravilhoso na presença de Deus. Quantos recebem essa palavra? 3 pessoas. Quantos recebem essa palavra? Convido você a se colocar em pé nesse momento. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Comece a se lembrar. O Espírito Santo vai te trazer a memória, sonhos, projetos. Tem gente que se esqueceu. Meu Deus, realmente, certa vez aconteceu isso, aconteceu aquilo, Deus falou isso para mim e eu até esqueci. Deus não se esqueceu de você. Ainda tem muita coisa para você viver, para você experimentar. Oh Senhor, nos perdoe por tantas vezes nos esquecemos de Ti, Jesus. Nos esquecemos das Tuas promessas. Ah, Jesus, quantas vezes a correria do dia a dia, os desafios nos fazem esquecer do Senhor. Nós acreditamos que iremos vencer, que iremos conquistar, que iremos viver uma vida sem o Senhor. Aí quando a coisa aperta, eu te busco. Mas depois, quando eu volto a navegar em águas tranquilas, eu retiro o Senhor do meu barco. Deus, eu não quero viver uma fé oscilante. Eu não quero viver uma fé apenas de domingo à noite. Eu não quero viver uma fé apenas dependendo de outras pessoas. Senhor, eu quero viver uma fé genuína em Ti, caminhar contigo lado a lado todos os dias da minha vida. Oh Deus, quantas pessoas aqui estão que se esqueceram dos sonhos, projetos, do chamado de Deus para a vida delas.
Se esqueceram, Pai, da essência do amor, da entrega que havia antigamente. E com o passar do tempo, com as mudanças, eles se afastaram de Ti. Eles se acomodaram, Pai, e não buscam mais o Senhor como deveria, e não adoram mais o Senhor como deveria, e não tem mais um coração humilde diante de Ti. Mas a maturidade e o tempo tornou um coração arrogante, egoísta. Mas nós queremos um coração humilde diante da Tua presença, disposto a aprender todos os dias das nossas vidas. Senhor, não faça que o nosso conhecimento, não faça, Senhor, que as nossas experiências nos tornem pessoas arrogantes e pessoas, Senhor Jesus, vaidosas diante da Tua presença. Pelo contrário, que todas as vezes que estaremos diante da Tua presença, tenhamos um coração de criança, humildes para receber cada vez mais da Tua presença, dependentes totalmente. Oh Deus, eu não quero me firmar no meu conhecimento, na minha experiência. Eu quero me firmar na total dependência do Senhor para a minha vida. Faça o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. O que eu não quero, Senhor Jesus, é viver uma vida longe, distante dos Teus caminhos. Aproxima o meu coração de Ti, Jesus. Aproxima a minha vida de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti no meu dia a dia, no meu trabalho. Oh Senhor, aviva a Tua igreja, Deus. Desperta aquele que está enfraquecido, adormecido. Muitos já morreram, Senhor. Mas Espírito Santo de Deus, renova as forças, renova o ânimo. Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Ele ainda é um Deus de poder, Ele ainda é um poder de glória, Ele ainda é um Deus de unção, de capacitação. Mergulha no rio da graça, mergulha no rio da presença. Diga ao Senhor nessa noite: Deus, eu quero conhecer-te mais. Os anos se passaram e eu me acomodei, e eu me esqueci. A amnésia tomou conta do meu coração. Mas eu quero me lembrar de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, portas abertas, céus abertos sobre a vida desse irmão. Os Teus sonhos, Deus, as Tuas promessas não se cessaram. Não se cessaram. Renova, Senhor, chamados nessa noite. Volte a orar, volte a buscar. Os céus não estão fechados para você, os céus estão abertos. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Renova, Senhor, renova esse irmão, renova essa irmã nesse momento. Derebiassuri andalarabás, Derebiassuri andalarabachore cantalarabás. Noite de renovação, uma nova aliança está sobre o Teu povo, um novo momento, uma nova atmosfera. Deus, aquilo que já vivemos será apenas a base daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Curas, milagres, atmosfera, unção sobre o Teu povo, sobre essa casa, sobre esse homem,
sobre essa mulher a unção, o poder e a glória. A unção, o poder e a glória. Derebiassuri andalarabashore cantarabás. Deixa fluir do seu interior águas vivas, a paz que excede todo entendimento, a alegria. Derebiassuri andalarabashore andalabás. Derebiassuri andalarabashore cantalarabás. Aleluia. Continue com seus olhos fechados e seu coração aberto. Aleluia. Oh, grande é o teu nome, Deus. Declare isso. Tua presença É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Continua declarando.